Rádio na Veia. A mais completa biografia do rádio leopoldinense. Agora, no programa Rádio na Veia. Participação de diversos profissionais do meio e de várias gerações. Rádio na Veia. Rádio na Veia. É agora. É aqui, na Rádio Equipe. Alô, ouvinte da Rádio Equipe Leopoldina, no www.radioequipeleopoldina.com. Hoje, o nosso programa Rádio na Veia está aqui, eu e o meu amigo Cristiano, e estamos entrevistando mais um ícone do rádio de Leopoldina. Estamos aqui hoje com Jairo Fernandes. Como tá, Jairo? Ô, Rodrigo, Cristiano, ouvintes da Rádio Equipe, é um prazer receber este convite de vocês para vir fazer parte deste programa, né? Rádio na Veia, um programa que já está ganhando uma repercussão muito grande através da internet, né? A gente tem acompanhado aí alguns programas que já foram exibidos e a gente fica muito feliz em vir aqui falar um pouco da história de Jairo Fernandes no rádio em Leopoldina. Beleza. Jairo, nós queremos saber o seguinte, todo programa nosso a gente começa falando um pouquinho do entrevistado. Sim. Né? Define pra gente, quem é o Jairo Fernandes? Bom, eu, Jairo Fernandes, sou filho do falecido Demóstenes de Oliveira e Neidina Fernandes de Oliveira. Meus pais, infelizmente, já faleceram, né? E hoje eu estou com 60 anos de idade. Entrei para o rádio, uma coisa que eu gostava em 1978 para 79, lá se vão 40 anos de rádio. Eu já passei por outras emissoras assim, fazendo freelancer, ou seja, transmitindo jogos, porque a minha paixão é o futebol, é o rádio, jornalismo esportivo. Então, esse é o Jairo Fernandes. A gente vai falando um pouquinho mais, dentro deste bate-papo, falando um pouquinho mais, vocês vão perguntando, eu vou na medida respondendo, porque a gente se definir sozinho assim é um pouco difícil, né? O Jairo Fernandes é casado? Sim, eu sou casado. 3 filhos? Com a Juliane Almeida Faria. 3 filhos. O Matheus hoje tem 21 anos de idade, a Maria Eduarda tem 15 e a Rapinha do Tacho lá, que é a Maria Fernanda, está com 6 para 7 aninhos. Ô, Jairo, cara, muito feliz da sua presença aqui. Eu que me sinto mais feliz ainda de estar com vocês. Não tinha a menor possibilidade desse programa, né, transcorrer, né, desse grande documentário que é o programa Rádio na Veia, sem contar a história de Jairo Fernandes aqui para essa nova geração, para as gerações que te acompanharam, que você tanto embalou aí durante esse período, esses longos anos. Para a geração que ainda está por vir. Com certeza. E você faz parte dela, porque você mesmo, aqui no bate-papo fora do em off, né? Você confessou aqui para o Rodrigo que era meu ouvinte desde pequenininho, né? Desde pequenininho. Isso é verdade mesmo. Porque antigamente era muito comum as pessoas ligarem para pedir música. Sim. Às vezes até para gravar. Né? Tinha essa coisa. Não põe propaganda não, que eu vou gravar. E isso aí, cara, era um prazer muito grande. Depois que a gente foi crescendo e tal, passamos a ser amigos, né? Isso para mim é um motivo de honra. Sempre nas nossas, acompanhando aí o esporte, né? E eu acho que foi, da minha parte, foi muito proveitosa. Eu tenho muita honra, muita gratidão, né? Por muitas passagens interessantes que a gente vai contar algumas coisas aqui hoje. E eu gostaria de saber como era a rádio na época que você iniciou. Quem te inspirava? Muito bem. Você falou que foi 40 anos atrás. Isso. Mais ou menos quando, assim, exatamente você começou? Você lembra? Foi no final, eu acho que de 78 para 79, mais ou menos. A rádio era a ZYL 256, 1560 kHz, como é até hoje ainda o prefixo da Rádio Jornal, hoje, antiga Rádio Leopoldina. Era dirigida na época pelo Vaguinho. Vaguinho, todos conhecem, músico, né? Família de músico. Então ele gerenciava a rádio. Pai do nosso amigo Alexandre Pai do Alexandre Mescoli, isso. E naquela oportunidade, meu irmão, que é Marco Antônio, hoje está residindo em Natal, Rio Grande do Norte, trabalhava. Fazia reportagens para o programa que era apresentado, um programa falando da rua. Ele levava um gravador de mão, um gravador enorme, desse tamanho, só para o ouvinte, o telespectador acompanhar e ver. Sim. Olha, é mais ou menos um gravador desse tamanho, e botava assim e perguntava, qual é a sua rua? Qual é o seu pedido? Qual a música que você quer ouvir? E fazia aquele programa. E aquilo, eu acompanhava aquilo, ia com meu irmão, gostando daquilo. E de vez em quando,
eu ia até o campo de futebol do Ribeiro Junqueira, meu avô, já falecido, hoje Chico Fernandes, era apaixonado com o Ribeiro Junqueira. E eu, com meu pai naquela época, tinha aquelas flâmulas com um termômetro na parede com o escudo do Flamengo. E eu comecei a gostar do Ribeiro Junqueira por causa das cores do Flamengo. Então eu comecei a frequentar o estádio, Guanaíro Fraga Mota, não existia arquibancada, eram as carrocerias da Carroceria Brasil que patrocinava. E na época o Chamego era o locutor. Quantas e quantas épocas eu ia para lá ver o Chamego narrar. Saudoso Chamego. Saudoso Chamego, né? Roberto Visani Jung. Isso ainda tempo de moleque, não era no tempo... Eu já comecei a gostar de rádio assim, desde aquela época. Falando um pouco, voltando, né, um pouco ao passado e falando um pouco de quando eu comecei no rádio. Eu estou só matando saudades de como eu gostava e como eu comecei no rádio. Então, o Rodrigo, o Cristiano e ouvintes, eu comecei a frequentar o estúdio da rádio. Gostar, ir lá assistir. O Luiz Carlos Montanari já fazia programa. O Jorge Antônio, que hoje é meu parceiro no programa Na Marca do Pênalti, já tinha esse programa nos anos 70, 60 e pouco, 70. Eu ia para o estúdio da rádio acompanhar lá. E foi numa dessas oportunidades que eu, conversando com o Zé Américo, e pedi uma oportunidade, que eu gostava muito de esportes, e fui começar a fazer reportagens para o programa Esporte com o Zé Américo. E dali para frente, um pouquinho dali, com a força e uma idealização do Zé Américo, montamos um programa e acabei sendo contratado. Contratado assim, por quê? Na época em que eu comecei, não existia um contrato vinculado preto no branco. Era um contrato assim, verbal, e que eu recebia gratificação, mas não tinha um recibo como eu provar que naquela época eu trabalhei na emissora. E a partir do ano 80, dos anos 80, década de 80, que a rádio foi adquirida por um grupo chamado Somil, o William Luna comprou a rádio, continuou o Vaguinho na gerência, e aí sim eu fui fichado. A minha carteira foi assinada não pelo William Luna, e sim pela Multissom, o grupo Multissom, que era o grupo da Energisa hoje, que era a antiga companhia Foceluz Cataguases Leopoldina. Então, dali para frente, eu tive a minha carteira, os meus direitos reconhecidos como um profissional do rádio. E a vida foi passando e até hoje estou lá. Você militou dentro da rádio em outras atividades. Sim, né? Sim. Eu fui, além de operador de som, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Não existia, na época, o chamado locutor-operador. Com a falta de um colega, eu não me lembro agora quem foi, ele não apareceu para fazer o programa. E a rádio tinha, era a técnica, e mais tinha o chamado aquário, né, que o locutor ficava lá dentro, fazendo sinal, aquela coisa toda, tinha um fone de ouvido e tal, e o locutor não apareceu. O que eu fiz? Fui lá, peguei o cabo do microfone, puxei, botei na mesa e comecei a operar e falar. Acabei tomando um pito do Vaguinho. Quem te autorizou? Você é operador, você não podia estar falando. Aí eu expliquei que aquilo ali era para suprir a falta e não deixar a rádio só tocando música e propaganda. Então, daí começou essa função de operador-locutor. Ninguém por aqui conhecia isso. Eu fiz isso também sem conhecer. E fui fazendo, falando e atendendo telefone, aquela coisa, e deu certo. Daí para frente eu comecei a ser locutor, operador. Tanto é que na minha carteira, hoje, ainda é essa função, eu tenho locutor e operador, são duas funções. E também, eu fiz de tudo, eu posso fazer. Eu fazia gravações, eu editava os comerciais. Ô Jairo, na década de 80, você acabou se despontando no rádio com um programa. Sim. Né, de participação popular. Não, em 80, ainda comecei com um programa chamado Leopoldina Rural. Era um programa que eu fazia às 6 da manhã, de 6 às 8 da manhã. Chamava Leopoldina Rural. E todos os domingos, esse programa era diário. Minto. O programa era de segunda a domingo, menos o sábado. O sábado é a minha folga. Então eu tinha um programa no domingo pela manhã, que eu fazia de 6, dia de semana era de 6 às 8. E no domingo era de 6 às 7, por causa da missa dominical, que a gente até hoje transmite direto da Igreja do Rosário. Então, aos domingos, eu cansei de levar no programa Leopoldina Rural duplas caipiras, como nós tínhamos aqui os Correia e Correinha, seu irmão
né? Tinha um irmão Braizinho, parece que era isso mesmo. Tinha o Manelão, da sanfona. Tinha outros nomes da região aí que gostavam de aparecer. E quando era a época de folia de reis, eu levava a bandeira da folia para fazer a passagem dentro, no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, nosso padroeiro, né, de Leopoldina. Levava para fazer a entrega da bandeira. Entendeu? Cansei de fazer isso nos dias 20 de janeiro. E fui por aí afora. Aí, daí sim, deixando esse horário da manhã, que chamou Leopoldina Rural, fiz esse programa mais ou menos, eu acredito que uns 10 anos. Esse programa já era um programa jornalístico? Era um Não, programa... sertanejo. Sertanejo. Era um programa só sertanejo, de música, bem caipira. só musical? Não, musical ou dava caipira. dica para o pessoal da... Não, claro, tinha convidados, tinha pessoa, tinha a participação da Emater, que depois comprou um horário, adquiriu um horário para fazer, né, também um programa, ou seja, hoje, como se diz hoje, eles são terceirizados, né? Antigamente ele comprava o horário, comprava aquela meia hora, 1 hora e fazia, e eu sempre ali com o apresentador, eu operava para eu fazia a produção do programa, entendeu? O Libério hoje que está aí, trabalhei muitos anos com ele, pessoal da Emater, pessoal da Ipamig, tudo, então já passei por tudo dentro dessa rádio. E esse programa depois, né, do qual eu estava me referindo, como é que chamava o programa, Jairo Fernandes? Aí eu comecei com o programa, nas partes da tarde, programa Jairo Fernandes, é um programa que eu nunca mudei o nome, programa Jairo Fernandes. Hoje eu tenho o programa Jairo Fernandes, dentro do Jairo Fernandes é o show da tarde, que é porque o programa da parte da tarde. Já fiz programa de manhã, de tarde, já fiz programa à noite, já fiz programa quase que todos os horários. Antigamente, inclusive, nós tínhamos um programa na rádio, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, chamava-se Caminho da Luz. Era um programa que ele funcionava 24 horas. Era um programa que na passagem de ano a gente virava à noite, chamado Caminho da Luz. E fazendo participação com ouvintes, distribuindo prêmio, aquela coisa toda. Então, a rádio foi evoluindo dessa maneira, entendeu? E cada dia mais a gente ganhando mais experiência. Popularizando. E popularizando. A Rádio Jornal, ela sempre foi muito presente nos grandes eventos Sim, da cidade. sim. Eu posso citar aqui o Carnaval. Sim. Exposição. O Prêmio Imprensa. Prêmio Imprensa. Desfile de 7 de setembro. Desfile 7 de setembro, Né? exatamente. Teve carnaval que a gente tinha um repórter e tudo isso montado por mim. Um repórter em cada clube de Leopoldina. Por exemplo, hoje onde funciona aqui o colégio, aqui funcionava o clube Leopoldina, né? Nos anos 90, até os anos, parece final dos anos 90. Clube Cutubas, Sindicato Rural, Ribeiro Junqueira, né? Sindicato Têxtil. Sindicato Têxtil, Ribeiro Junqueira, todos faziam seu carnaval. Moinho também, e às vezes o Brasília, mas era mais comum, era Brasília, era Moinho, Clube Leopoldina, Cutuba, Sindicato Têxtil e Ribeiro Junqueira. Cada um local, eu arrumava um jeito de levar uma aparelhagem. Você vê, o link, né? É um link, fazia chamava um som multiplexado. Por quê? Eu pedia as linhas de cada clube e elas, a antiga Telemig, né, fazia um pool e jogava em uma linha só que chegava no nosso estúdio. Então eu chamava, às vezes estava o Montenário aqui no Clube do Cutubas, evidentemente com o acompanhante, que geralmente era o José Newton. Estávamos no Ribeiro Junqueira com Alexandre Mescoli e Marcos Marinato. No Clube do Moinho estava o Cândido Ribeiro, no Ribeiro Junqueira estava, agora me lembro se foi o Jorge Antônio, parece que era o Jorge Antônio, e aqui no Clube Leopoldina, eu e o Alves José, o Alves da Braspérola. Sim. Muitos anos fizemos isso, e ao mesmo tempo transmitindo o carnaval. Então era uma coisa bem feita, a gente brincava, a gente ria, entendeu? Fazia até por volta de 2, 3 horas da manhã essa transmissão, e anos. Faz uma pergunta difícil. Por que acabou isso tudo? Cristiano, eu vou explicar. Cada direção de emissora, cada direção da emissora tem um modo, cada uma pessoa tem um modo de ser. E eu passei por diversas direções. Passei pelo Vaguinho, passei pelo Chico Monteiro, passei pelo Walter de Paula, e outros mais, tantas direções que eu passei. E cada um tinha uma mentalidade. Então um chegava, já não gostava daquilo, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. Então, sempre assim. E foi com isso acabando. Mas essas mudanças, elas eram baseadas, elas pautadas em alguma pesquisa de satisfação ou não? Faziam porque... Simplesmente vaidade. Vaidade, não queriam. Por exemplo, nós tivemos a melhor era da Rádio Jornal.
né, depois da Rádio Leopoldina, Rádio Jornal, assim que a Multissom transferiu o nome para a Rádio Jornal, nós tivemos o maior faturamento da emissora, foi na época da direção do José Américo. Foi aonde nós começamos a viajar para o Maracanã, fazer os jogos. Cristiano mesmo, testemunha, foi muitas vezes conosco aqui. O Alves José, que é o Alves Braspérola, conseguiu, para você ter uma ideia, Rodrigo, patrocínio com a Braspérola, tinha também o Plebeu, restaurante famoso em Botafogo, tinha uma churrascaria também lá da Barra da Tijuca, e, desculpa, Alvinho Autopeça, era uma oficina de autopeças lá do Rio de Janeiro. Só esse patrocínio pagava a folha de pagamento mensal da emissora, pagava as nossas viagens, a nossa alimentação, o nosso combustível. Tudo isso. O que entrava de patrocinadores aqui de Leopoldina, fora das transmissões, ou mesmo juntando as transmissões, era o lucro que a emissora tinha. Nós tínhamos um lucro hoje, baseando com hoje, se hoje nós temos um lucro aí, vamos pôr de 30% a 40%, nós tínhamos um lucro de 150% na época. Então, para você ter uma ideia. Aí, com o passar do tempo, a crise, as mudanças de governo, essa coisa tudo vai caindo. Você vê hoje, por exemplo, gasolina, o preço que está. Os anos 80 foi muito difícil, Difícil, né? Você vê os governos entrando nas greves, as confusões todas. Então, essas transmissões, Jair, que vocês faziam no Rio de Janeiro, quem que iniciou isso? Você, o Bira? Eu. O Bira não? Sim, estávamos na equipe de esportes. Eu, o Biraci Bartoli, o Arnaldo Espíndola, e no estúdio sempre tinha o operador, certo? Então, adquirimos uma das mais modernas aparelhagens de transmissão. Você vê como que o lucro nosso era grande. Nós temos hoje um aparelho chamado Gentner, que só a Rádio Globo usava. Só a Rádio Globo. É um retorno sem fio, que você, em qualquer lugar do Maracanã, você captava o som do retorno da rádio com uma qualidade hoje de FM. Então, nós tínhamos microfone sem fio, que era um dos mais possantes microfones, e tínhamos uma aparelhagem, e a nossa equipe com 2, 3 funcionários, mais o Alves que comentava os intervalos de jogo, tranquilo. Então, quer dizer, nós não tínhamos praticamente gasto nenhum. O único gasto que a gente tinha era com as linhas de transmissão, que era a linha de TX, RX, ou seja, a linha que mandava o som do Maracanã para o estúdio e a linha que mandava do estúdio para o Maracanã para me ouvir. E com isso, com esses anos de Maracanã, eu acabei perfurando meus 2 tímpanos. Por quê? Nós não tínhamos cabine, transmitia no meio da galera ali, as cabines eram por baixo, a gente ficava por cima. Quantas chuvas nós tomamos ali, entendeu? Porque não tem uma proteção, não tem uma cobertura, aquela coisa toda. E a geralzona atrás? E a geralzona. Não, atrás era o 5º andar. Porque eu ficava no 3º, em cima das cabines. Tinha geral, as cadeiras azuis, na época, né? Era geralzão, cadeiras azuis, a cabine, o 4º andar e o 5º e o 6º, porque eram 6 andares. São 6 andares do Maracanã. Hoje não, hoje virou arena, então diminuiu. Mas são 6 andares do Maracanã. Então, com o barulho eu peguei jogo no Maracanã, nós pegamos Flamengo e Vasco, 130, 120 mil pessoas gritando aquele som, e eu tinha que aumentar o meu retorno para ouvir o Arnaldo lá embaixo, ou o Bira lá embaixo, e para me ouvir. Então, com isso, acabei me prejudicando. E é uma perda irreparável. Não volta mais. Eu já faço exames periódicos, né, de audiometria, entendeu? E consta mesmo a perfuração. Isso aí eu passei por um problema recente agora no Maracanã lá, que a torcida do Flamengo quase perfurou meus 2 tímpanos e mais alguma coisa. Mas eu te disse, você foi de teimoso. Ô, Jário, mediante tudo que você já contou da sua história. Sim. Antes de você falar, deixa eu só esgotar isso. Fica à vontade. Quando eu era adolescente, nos anos 80, sim, eu me lembro de ouvir as transmissões. E me lembro que vocês faziam essas transmissões e ao final do jogo vocês iam lá no vestiário. No vestiário. Vocês tinham até, pelo que passava para nós, vocês tinham um conhecimento grande com as diretorias. Grande, sim. A Rádio Jornal tinha um respeito grande lá. Graças a Deus. Muito. E como é que funcionava? E era credenciado, né? Nós éramos federação, né? Nós éramos filiados à Federação Carioca de Futebol. Na época, quem era o presidente da SERJ era o Pedro Costa. E conseguimos, através do Alves José, que forneceu o seu endereço lá, ele morava no Riachuelo na época, então nós demos o endereço dele, como morávamos no Rio, e fazíamos as transmissões para a Rádio de Minas.
Então conseguimos o credenciamento da Acerj. Por quê? Porque se você fosse credenciar a MCE, que é a Associação Mineira de Cronistas Esportivos, o gasto era 3 vezes mais. Entendeu? Ficava muito mais caro. E você teria que ter, através da MCE, a carteira da Abrace, que ainda ficava mais um dobro. Então, com a Acerj, que é a Associação de Cronistas do Estado do Rio de Janeiro, você tinha entrada. Você abria as portas. Porque geralmente a gente fazia campeonato carioca, Libertadores, Copa do Brasil, entendeu? E não fazíamos o Campeonato Mineiro, porque para nós aqui, hoje em dia, né? Não dá. E se você for analisar, hoje... O horizonte é muito mais longe Não, também, e né? outra coisa, se você a televisão hoje for passar Vasco e Flamengo, e Cruzeiro e Atlético, quem é a maior torcida? É Cruzeiro, é Flamengo e Vasco, não Cruzeiro e Atlético. Na nossa região, sim. A nossa região é mais ligada ao futebol carioca, então foi por isso. E nesse período, quando o Pedro Costa abriu as portas para a gente. E nós tínhamos o Alves, que era uma pessoa muito integrada ao esporte, abriu esses caminhos. Nós tivemos contato com o Márcio Braga, nós tivemos contato com o Antônio Gusto Ducho de Abranches, que foi presidente do Flamengo. O Eurico Miranda nos detestava, porque um dos nossos uniformes, a camisa Rádio Jornal, era branca, a barra era vermelha e preta. Ele olhava aquilo ali e falava, não vai dar certo. Então, mas a gente tinha, com os jogadores, a receptividade que os jogadores nos recebiam, era uma coisa, eu ainda falava assim, Alex Siqueira, saudoso já, não está mais entre nós, teve um jogo Flamengo e Vasco, o Flamengo ganhou de 2-1, o Alex foi entrar no gramado, eu falei, Alex, cuidado, não vai para o lado do Eurico Miranda, que ele não vai falar e é perigoso. Eu avisei para ele, falei, não entra, vai entrevistar os jogadores do Flamengo, foi campeão. O Alex foi, não sei o que ele estava falando com o jogador, entrou um segurança do Eurico Miranda, rapaz, já ia dar-lhe uma bordoada quando tinha um senhor, Cristiano, não sei se você se lembra no Maracanã, ficava com uma bengalinha dentro de campo, um senhor bem de idade, ele chegou e botou a bengala na frente para evitar que o cara agredisse, um dos asseclas do Eurico Miranda agredisse o Alex Siqueira. Então, quer dizer, nós passamos por muita coisa. O Cristiano, não sei se estávamos juntos, eu, você, hoje o prefeito de Argirita, que é o Alex, vamos fazer Vasco e Paraná Clube em São Januário. A invasão do Eurico Miranda. Rodrigo, olha o que aconteceu. Verdade. O Cândido Ribeiro no gramado lá embaixo, o estádio lotado, a torcida do Vasco fazendo a maior festa, achando que o Vasco ia ganhar, o Paraná venceu o jogo por 2-1. Quando o Paraná fez o segundo gol, o Eurico invadiu o campo, entrou em campo, uma arma dele caiu, parece que caiu dentro do campo, e o Cândido, ele estava, não sei se ele estava com retorno baixo, ele virou para o lado da cabine de costas, sempre que ele estava, a cabine atrás, ele embaixo lá, né, microfone sem fio, ele, pois é, que eu sei o que tem, que o Eurico Miranda entrou em campo, rapaz, o torcedor atrás quis agredi-lo, a torcida queria jogar dentro da nossa emissora, dentro da cabine que nós estávamos, aqueles bumbão, né? Achando que nós éramos do Paraná, e calma aí. Foi a primeira vez que eu vi um repórter chorar dentro de campo. Você me desculpa, Cândido, mas foi histórico. O Cândido chorou dentro de campo. Pede segurança para mim, os caras estão me ameaçando. Eu falei, o que eu posso fazer? E eu estava assistindo há pouco tempo uma entrevista do árbitro daquele jogo, que era o... Como é que ele chama mesmo? Aí, eu não me lembro agora, dá um branco. Paulo César Oliveira. Paulo César de Oliveira. Paulo César Oliveira. Alguém perguntou, ele no Bem Amigos, perguntou ele, o que o Eurico falou com você naquele momento que ele chegou lá? Ele falou, sabe o que ele falou? Ele falou comigo que ele estava ali para me proteger. Você imagina? Ele falou desse jeito. Olha, Rodrigo e amigos, a história do Jairo Fernandes no rádio. Ô Jairo, eu quero essa história daqui a pouquinho, e aí nós vamos começar a te apertar mais um pouco. Vamos dar uma pausa e a gente volta já. Vamos já. Rádio na Veia. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta.
Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? É, I'm speaking. Uhul, I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Rádio na Veia! Rádio na Veia! Bom, Jairo, a pergunta do programa é o seguinte. Você já deu uma explanação aqui de todas as suas funcionalidades dentro da rádio, mas como se define hoje o profissional do rádio, Jairo Fernandes? Você é um comunicador, você é da área esportiva, você é da área jornalística, fala para o ouvinte como você se define. Eu me defino hoje comunicador. Por quê? Infelizmente hoje, por problemas que nós não estamos podendo mais transmitir os jogos, que é a coisa que a minha paixão é o rádio esportivo. Eu me defino como comunicador, mas a minha paixão, eu me defino hoje como rádio esportivo mineiro. Por quê? É a minha paixão. Mas como infelizmente nós estamos limitados a não poder transmitir os jogos ao vivo pela rádio, você vê que eu estou fazendo através do meu Facebook. Então eu não deixo a minha profissão. Então eu faço isso por amor que eu tenho ao rádio, mas infelizmente... Quando foi a sua primeira transmissão? Bom, a minha primeira transmissão de futebol pelo Campeonato Mineiro do Ribeiro Junqueira foi em Teófilo Otoni. Terceira divisão, jogo 10 horas da manhã no estádio Nasser e Mata. Me lembro como se fosse... Acho que não tinha reservas, né? Não tinha. Nós saímos daqui com 11 jogadores, não tinha reserva, e viajou com um jogador preto com febre. Olha só. Chegando lá em Teófilo Otoni, que são 500 e tantos quilômetros daqui lá, é uma viagem. Chegamos, geralmente a gente viajava no dia antes, dormimos em Teófilo Otoni para o jogo 10 horas da manhã. Evidentemente não tinha como a gente sair daqui e jogar lá 10 horas da manhã, saísse no mesmo dia. Então, dormimos na cidade de Teófilo Otoni, chamada capital das pedras preciosas, e fomos enfrentar o América, sem conhecer como era o futebol profissional da Libertadores. Tudo era novidade, Tudo né? novidade. A rádio nunca tinha feito uma transmissão a mais do que 50 quilômetros, que era daqui a Muriaé, daqui a Paraíba, com o sistema de retorno. Nós tínhamos um cabo, e fizemos um fio amarrado ao cabo, e com um tubinho de Cebion, furado com um plug, ali você enfiava o fio, do cabo do microfone e ouvia. O retorno saía da maleta, vinha de Leopoldina. Quando nós chegamos em Teófilo Otoni, montamos, não tinha uma cabine. Um sol de quase 40 graus, 10 horas da manhã. Exemplo do sol que nós tivemos no jogo do Ribeiro Junqueira, que recentemente, contra o Democrata, uma temperatura de 33, 34 graus aqui. E lá é quente. E lá é quente, seco e quente. Uma cidade alta. Quem conhece Teófilo Otoni, Nanuque? Isso. E é morro. A cidade é toda de morro. Para todo lado que você vai é morro. Então, e o estádio da Nasser e Mata fica no alto de um morro. Mais perto do céu ainda, mais perto do sol. Montaram, o Cristiano, o Rodrigo e ouvintes, um andaime, desses andaimes de fazer pintura de parede, essas coisas todas que muitos se usa hoje. E eu fiquei lá em cima daquilo, não tinha uma água para beber, um sol na cabeça, eu não tinha um boné.
a maleta exposta ao sol, o microfone, a folha de papel que você... Não tinha um local, a não ser a minha prancheta, para você apoiar para escrever. Olha todas essas dificuldades que a gente passava. Mas isso aí era o que valia para mim. A dificuldade, era superar essas dificuldades. E a paixão, né? E a paixão. Chegamos lá, quando eu botei o microfone, quando eu botei o fone, que eu liguei o retorno, o som limpinho da rádio, meu coração pulsava de felicidade. Na verdade, foi um fato, assim, histórico na cidade também. Mas aí que veio. Quando o Ribeiro Junqueira entra em campo, o Preto não pôde entrar. A febre dele persistiu, o Ribeiro entrou com 10 em campo. Quando deu 5 minutos de jogo, 0-0, o Nestor, falecido, Nestor, dá um pontapé no cara, é expulso. Ribeiro Junqueira com 9 homens em campo. E aí? O que aconteceu? O América fez 1-0 e com muito custo o Ribeiro Junqueira arrancou um empate. Agora eu tenho dúvida se foi o Alcer, quem é que tenha sido o artilheiro, o jogador que tenha marcado o gol do Ribeiro. Sei que saímos de lá com um empate com sabor de vitória. Porque jogando com 9 jogadores, um com febre, o outro expulso, foi uma vitória para o Ribeiro Junqueira e para nós da rádio, então, principalmente, os cumprimentos que nós recebemos, a quantidade, porque era a única rádio que estava transmitindo aquele jogo. Nem tinha o Aflotone, tinha rádio transmitindo, era só nós. E tinha-se o hábito, a torcida aguardava a chegada do time lá no estádio, né? Sim, aquela coisa. Quando o Ribeiro Junqueira vencia, a torcida ia para o alto do cemitério, ou então lá para a BR, esperar a chegada. E foi uma festa maravilhosa, aquele empate com sabor de vitória. A estreia do Ribeiro Junqueira como profissional. Então isso marcou muito. Então o Jairo se define como um jornalista esportivo. Sim. Né? Isso é o que mais marcou sua carreira. Que mais marcou a minha carreira. Em off aqui, a gente conversando, você falou que uma das pessoas que te deu a mão no início foi o Jorge Antônio. Zé Américo e Jorge Antônio. Zé Américo e Jorge Antônio. Sim. Né? E como é que você se sente hoje fazendo o programa Marca do Pênalti de novo com o Jorge Antônio? Sim, é um programa que ele lançou nos anos 60. Eu ainda não estava na rádio nessa época, depois que eu comecei a participar com ele, e ele hoje volta, há 2 anos praticamente, né? Completando 2 anos aí do programa. É o sucesso de audiência no horário. Hoje é o único programa do interior de Minas Gerais neste horário. É o único. E a audiência nossa, além do rádio através da 1560, nós temos hoje, a nossa emissora hoje transmite a live pelo Facebook da emissora, ou particular, meu, ou de cada comunicador. E temos também a internet, que abrange o mundo inteiro. Nós temos ouvintes nos Estados Unidos e nós relatamos no final de cada programa onde estamos sendo ouvidos, porque nós temos um aplicativo chamado Radiosnet, que não aparece nessa enquete nossa. Nós temos ali, que aparece na enquete, é o site da rádio e através também do aplicativo, né, do nosso aplicativo que você tem na internet, que é o aplicativo da emissora. Né? Você clicou ali, você abre o site, você tem a imagem e o som. Entendeu? Então, a gente baseia por isso aí. Agora, fora o Radionet e outros aplicativos, a gente imagina que a audiência é estrondosa, entende, Rodrigo? Hoje, com a internet, é mundo inteiro. E muitas pessoas, a gente se preocupava muito com a chegada da internet, muito se falava, a internet vai acabar com o rádio. Pelo contrário, o rádio, por ser um maior meio de comunicação em massa, se aliou à internet e juntos hoje, eles conseguem às vezes superar até a própria TV. Com certeza. Sim. Na verdade, por quê? O rádio é imediatismo. A TV hoje começa a fazer os links ao vivo, mas sempre há aquele delay de 4, 5 segundos, depende de onde está o repórter. O rádio não, é imediatismo, entendeu? Enquanto às vezes o cara está contando 1, 2, 3, 4, 5, para ele entrar, nós já estamos no ar. Então é muito importante isso, Rodrigo. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Jário, nessas transmissões, tanto quando o Ribeiro se tornou profissional, qual foi a mais dramática aí nessa história? Conta pra gente. Eu vou te falar, as transmissões que mais me chamaram a atenção, essa foi a primeira que eu acabei de narrar. Sim, porque foi histórica, né? Foi o começo de tudo, né? De tudo. Bom, nós tivemos 2 transmissões que me marcaram muito. 3, vamos botar 3. Uma foi no jogo contra a equipe do AURT em Itajubá. Patos de Minas, né? Patos de Minas, né? Itajubá não, Patos de Minas, perdão, capital do milho. O Ribeiro Junqueira jogava por um empate para se classificar para as finais da 2ª divisão.
Era 42 minutos do segundo tempo, um temporal no estádio Zama Maciel. Acho que foi a terceira divisão, não? Desculpa, terceira jogou divisão. a final em casa. Isso, desculpa. Terceira divisão. O Ribeiro Junqueira perdendo por 1-0. Empatou o jogo através do Alcer. A URT fez 2-1 aos 38 do segundo tempo e já consideravam finalistas da terceira divisão. Quando um escanteio lá pela direita de ataque, eu já não estava vendo mais nada, a torcida, um carnaval danado, a torcida, e eu estava transmitindo esse jogo para a Leopoldina e também para a equipe da Patrocinense, para Patrocínio. Que também aguardava o resultado, porque jogava no mesmo horário, entendeu? Então nós fazíamos lá e cá. A dobradinha, né? A dobradinha. E eles pegavam a escuta nossa, nós a deles, para saber como é que andava lá e aqui. E nisso, aos 42 do segundo tempo, um escanteio para o Ribeiro Junqueira. A bola é levantada para a área, chovia, mas chovia. Eu acho que foi a chuva até que atrapalhou o goleiro. Ele saiu mal, Soró, zagueiro do Ribeiro Junqueira na época, cabeceou, a bola foi lentamente, vagarosamente ultrapassou a linha de gol, mas foi uma... Eu perdi a voz de tanto que eu gritava gol. Eu quase acho que me agrediram. Jara, eu tenho quase que certeza absoluta que o então presidente Itamar Bidim tem as imagens desse jogo. Que ele mandou gravar os jogos finais. Eu acho que sim. Ele tem esse VHS. Eu acho que ele tem, sim, porque na época não existia, a coisa era VHS, né? Essas fitas de VHS, aquela coisa toda. E se tiver, vai ser... Se eu conseguir essas imagens, eu vou te falar, vai ser uma relíquia que eu vou guardar pro resto da minha vida. Com certeza, eu acho que ela tem que... Né? Isso tem que ser exposto. Bom, voltando ainda aos jogos que me marcaram. O Ribeiro Junqueira, com esse 2-2, o Ribeiro Junqueira classificou para jogar as finais e foi campeão. Foi campeão. O Ribeiro Junqueira subiu como campeão da terceira divisão. Certo? Bom, tivemos um outro jogo, uma outra partida muito, muito tumultuada. Essa sim, foi na cidade... Desculpa, só voltando, recapitulando. Antes do jogo contra o RT, eles fizeram uma guerra na cidade. A torcida não deixava o Ribeiro Junqueira dormir. Não deixou, foi para a porta do hotel. Fizeram como fizeram com a torcida do Flamengo. O pessoal do Penharol aí, que veio, que fez aquela baderna toda. Teve um jogo aí que eles não deixaram os jogadores dormir. Soltaram foguete na porta do hotel. Invadiram o hotel, tentaram agredir o jogador. O Bené, na época, era deputado. E o Bené conseguiu, junto ao coronel... uma pessoa muito influente na polícia militar, no batalhão de polícia, da cidade de Patos de Minas, conseguiu reforço para dar segurança aos jogadores do Ribeiro, que tentaram entrar armado dentro do hotel. Foi um quiprocó. Acabou que o Ribeiro Junqueira saiu de lá classificado, saímos de lá escoltados. Imagina a pressão. Um outro jogo que marcou foi a partida... E vocês sempre dentro do ônibus do Ribeiro Junqueira. Sempre viajávamos com o Ribeiro Junqueira. Quando não era eu e o Arnaldo, era eu e o Biraci Bartoli, entendeu? Sempre eu como locutor e eles como repórter de campo. Um outro jogo, você me lembrou, em off que você estava me lembrando? Itajubá. Itajubá. Foi o jogo... Gol do Binha, né? Gol do Binha. Acho que era o Binha mesmo. E o Huracan? Foi contra o Huracan? Não me recordo. Era um jogo que... Foi um gol de falta. Foi o Huracan. E o Huracan. Itajubá, inclusive, é terra dos parentes do Bené Guedes. A tia dele é madre em um convento daquela cidade. E nós fomos muito bem recebidos na cidade de Itajubá. E o jogo 0-0, um jogo finalzinho do jogo também, uma falta na intermediária, o jogador Binha bateu a bola, foi lá onde a coruja dorme. O ônibus foi apedrejado na saída. O Ribeiro Junqueira, Rodrigo, para você ter uma ideia, o Ribeiro Junqueira, parece que os torcedores não aceitavam perder o jogo para o Ribeiro Junqueira. Por isso, o nome que o Ribeiro Junqueira tem hoje, a gente chegava no Maracanã, voltando ainda ao assunto de Maracanã, a gente chegava no bar da imprensa, Mineiro, como é que está aí aquele Ribeiro Junqueira? Porque foi o time que inspirou o Tele Santana, que foi um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, aquela década de 60, 50, parece, que inspirou o Tele Santana a montar o esquema da seleção brasileira. Então, quer dizer, o Ribeiro Junqueira, esse nome que o Ribeiro Junqueira tem, eles não sabem O Ribeiro Junqueira chegou a fazer uma partida amistosa, foi convidado, né? Foi. No Maracanã? Foi no Maracanã, foi um jogo
preliminar da seleção brasileira. Foi preliminar da seleção jogo brasileira. de eliminatórias, né? Foi quando o Didi fez aquele gol, Folha Seca, Didi né? Chamado Didi Folha Seca, foi onde ele ficou apelidado de Didi Folha Seca. E o Ribeiro ganhou de 2-1 do time do Tairé Solis, naquela oportunidade. Era o time da Tairé Solis contra o Ribeiro Junqueira, 2-1 para o Ribeiro Junqueira. Um outro jogo, também, que me marcou muito, já amador, Campeonato Regional Amador. Promovido pela Liga de Cataguases, se não me engano. Agora eu estou em dúvida se foi... Leopoldina. Liga de Leopoldina. 2006? Isso. Foi. Liga de Leopoldina. Na época, não se tinha o saldo de gols, não se contava saldo de gols. E sim vitória. Então o Ribeiro Junqueira jogando em casa, o campo lotado. O Esporte Clube Miraí, um timaço. Era uma base do Volta Redonda, né? Base do Volta Redonda. Era muito jogador profissional. Rodrigo, o Miraí fez 6-1, acredite, 6-1 no Ribeiro Junqueira. E o segundo jogo era lá. O segundo jogo lá. Então, quer dizer, prepararam o churrasco, estava tudo montado, a festa. A festa deles. Só esqueceram de convidar a gente, né? Esqueceram de convidar a gente para a festa. Eu posso falar que eu fui um dos poucos que acompanhou o time. Porque ninguém acreditava que o Ribeiro Junqueira ia lá. Eu acompanhei a chegada do Ribeiro Junqueira aqui. Não, para você ter uma ideia. Olha só, e você imagina a minha emoção narrando aqui. Com 5 minutos já estava 1-0 pro Miraí. 5 minutos 1-0 pro Miraí. Daí parece que 2, 3 minutos. Tinha um caixão do Ribeiro Junqueira no meio da torcida lá. Do Ribeiro Junqueira. Os tambores de churrasqueira aceso, aquele cheiro de churrasco, tudo já preparado, chope. Rodrigo, eu vou te dar um detalhe muito importante. O nome do troféu já estava no nome do irmão do então prefeito na época, que ele tinha falecido no acidente. Lá, já fizeram homenagem pro irmão dele, deram o nome do troféu, porque já tinha endereço até então, né? 6-1. 6-1. E não imaginaria que ia perder, apesar de não ter o saldo de gols. Se nós ganhamos o Leopoldina 6-1, nós vamos pelo menos não ir pro pior dos resultados. Eu vou te falar uma coisa. E o ônibus que foi levar o Ribeiro Junqueira? Não, pelo amor de Deus. Parecia aqueles ônibus de rua, mas antigo. Antigo. Mas já... Estava triste. Nós fomos para lá triste, cabisbaixo, mas sempre com aquela fé de que poderíamos conquistar o título. Até os 5 minutos. Até os 5 minutos quando tomamos o gol. 1-0 para eles. E aí foi aquele desespero. Aí, de repente, eu estava transmitindo o jogo e tinha um colega da rádio, de uma rádio de Muriaé, também transmitindo ali na cabine, em pé, não tinha lugar. As instalações lá, fio desencapado para todo lado. Tinha que subir uma escada de madeira. Uma escada de madeira, se é hoje, eu não aguentava a escada. Eu não subia, não aguentava. Mas, o Rodrigo, então, aí o que acontece? Daí, a uns 8 minutos, o Ribeiro Junqueira consegue um empate, 1-1. Eles começaram a ficar meio... Aí eles fizeram 2-1 e 3-1. Foi. Perdão, fizeram 2-1. Acabou o primeiro tempo, 2-1, voltou o Ribeiro Junqueira, aí eles bola na trave, e em cima do Ribeiro Junqueira. Aí eu não me lembro agora quem é que fez o empate, 2-2, e o Ribeiro Junqueira foi para cima, e aos 43 ou 44, um chute de longa distância. O Ribeiro vira para 3-2, o jogo terminou 3-2. Não, ainda houve o caso do goleiro, que foi expulso. Goleiro do Ribeiro Junqueira. Ah, sim. Foi o último lance, aliás, né? O goleiro do Ribeiro Junqueira saiu para fazer uma defesa fora da área. Era o gol fácil ali do Imiraí. Ele não tinha era o jogo que ia ser 3-3. Ele jogou no cara. Isso, era 3-3 e era o título deles. Então, quando a defesa parou, o jogador partiu para o ataque, o goleiro saiu fora da área. Se eu não me engano, foi o Laureano ainda. Isso, Laureano. Sozinho, de cara a cara. Partiu para cima, o cara é goleador, partiu para cima. E fez a falta. Aí o goleiro saiu e fez a falta. Se jogou em cima dele. Aí o Rabiola foi pro gol. O Rabiola lá de Recreio. Isso, Rabiola foi pro gol. Tava no banco de reserva. E ele chegou, tirou o pessoal lá e falou assim, faz o de vocês que eu vou pegar um. Ele falou isso, disse todo mundo estava ali. Então, Rodrigo, aí terminou o jogo 3-2, pênalti. A torcida deles já ressabiada. Quem era o goleiro deles? Era o goleiro titular do Volta Redonda. Titular. Um cara gigante. Gigante. Cara muito grande. Eles saem na frente 1-0. O Ribeiro bate 1-1. Eles batem 2-1. O Ribeiro 2-2. Eles batem, o Rabiola pega 2-2. O Ribeiro faz 3-2. Eles batem, fazem 3-3. O Ribeiro faz 4-3. Fica com o título. Foi uma festa, um desespero, um corre-corre. Gente tampando as coisas para tudo quanto é lado. Os jogadores do Ribeiro desesperados. Eu não tinha mais garganta para gritar de tanta felicidade. E conquistamos o título.
fomos praticamente recebidos aqui. No trevo ali, no trevo do Alto Cemitério, uma carreata, uma festa maravilhosa. Esse foi um dos jogos mais emocionantes na parte regional, entendeu? Então, é isso aí, é isso aí da rádio. Muita alegria, graças a Deus. Muito bom, né? É bom recordar isso, né? Bom demais. E o Cristiano sempre quase estava conosco, né? Eu tô até pressionado aqui. Tá ele aqui que não me deixa mentir sozinho. É verdade, Ô Jairo, fala pra gente, você que é um dos mais experientes radialistas, né, na cidade, nativa, fala pra nós hoje uma pessoa que você considera uma revelação do rádio. Olha, eu vou te dizer... Quem hoje você considera uma revelação no rádio? Eu vou te dizer que a revelação do rádio hoje é Júlio César. É um garoto que começou comigo, hoje um pai de família, né? Júlio César, um garoto, começou comigo lá. Ele, não sei se na entrevista que ele passou para fazer, chegou a relatar isso. Eu abri as portas para ele do rádio. Sim, ele chegou lá, menino humilde, aquela coisa toda, e a gente... amigo de muito tempo, falei, Júlio, vem cá, vai ali, pega o microfone, você tem uma voz boa, e começou. E para mim hoje, eu vejo o Júlio César como a maior revelação do rádio, principalmente o rádio jornalístico. Porque o Júlio, ele é eclético, como eu. Ele faz jornalismo, ele foi narrador, fazia transmissão de futebol, né? Já fizemos dobradinha eu e ele era repórter. O Júlio fazia programa jornalístico policial comigo, com o Luiz Carlos Montenay, na Rádio Jornal. Hoje está lá na 104, né? Mas já trabalhando. E eu vejo hoje como uma revelação do rádio. Eu tenho uma curiosidade. Diga. Já entrevistamos alguns companheiros de trabalho, né, radialistas, e praticamente quase todos já militaram, tanto na AM como na FM. Sim. O Jairo Fernandes nunca trabalhou na FM. Não, nunca gostei. Já recebi proposta, inclusive recebi uma proposta, ocasião, como eu te disse, fiz freelance para muitas emissoras. A única emissora que eu saí de Leopoldina para trabalhar foi a Rádio Cataguases, que era da Multissom. Na época, Francisco Monteiro e também... Nós acompanhamos o regional, não foi? Foi. Pelo Operário. Foi pelo Operário, fizemos lá em Ervalha. Um jogo lá, Operário e esse time de Ervalha, Montanhês de Ervalha lá. É verdade. Fomos transmissão até por telefone, você lembra? Lembro. Uma linha telefônica lá que prestaram, conectamos lá. Você vê como é que a gente, como é que eu consegui arrancar? De qualquer jeito, tinha linha, fazia a transmissão. Então eu fiz um tempo, substituindo o Francisco Monteiro, que afastou por causa da vereança. Eu fui para a Rádio Cataguases, fiquei lá mais ou menos uns 3 a 4 meses trabalhando. Você aí e o Bira, né? Também. O Bira fazia também a parte de reportagem. Não, eles contrataram a gente para fazer a equipe de esporte lá, porque estavam parados aqui e fazia lá. Regional de Ubá. E por quê? Olha, Rodrigo, como é que eu fazia? Eu trabalhava em Leopoldina, eu saía do ar ao meio-dia. Pegava um ônibus aqui, na rua Presidente Carlos Luz, a Dorico, eu pegava a Dorico, essa empresa de Cataguases, a Unida, chegava em Cataguases quase 1 hora, entrava no ar, fazia até as 4 da tarde. Eu praticamente almoçava lá. Não tinha, então eu saía, fazia na parte da manhã aqui, daqui a pouco eu estou lá na Cataguases, anunciava. E conquistei uma audiência enorme lá em Cataguases. Até hoje, eu tenho muitos ouvintes que me acompanham pela Rádio Jornal lá em Cataguases. Nós trabalhava praticamente 12 horas. Praticamente, entendeu? E gostava muito disso. Fiz isso aí uns 3 a 4 meses, umas 2 vezes, porque foi substituindo o Francisco Monteiro, que era, na época, a maior audiência da Rádio Cataguases. E também Ailton Rangel, que também era um dos maiores comunicadores. E como eu te disse... O Ailton Rangel é vivo? Sim, Ailton a Rangel, voz dele é inconfundível, muito, né? Muito. Ailton Rangel, ele andou fazendo agora há pouco tempo, se não me falha a memória, na Melodia lá do Alexandre Ferreira, na FM lá. Eu não sei se ainda está, não sei. Mas há pouco tempo ele esteve aqui no Conservatório de Música, fazendo uma visita aqui ao Luiz Preto, né? Que é professor, que é aquela coisa toda. Então eu tive com ele. Agora, outra coisa... Rádio, como você disse, eu nunca gostei, eu não tinha estilo para FM. Porque antigamente a FM era aquela coisa voltada para música. Pouca informação, muita música. Hoje não. Hoje o FM é o AM, com som. Tanto é que hoje as emissoras são obrigadas a migrar para a FM. Por quê? Porque o AM, ela hoje, como uma luz dessa fluorescente, interfere. Um celular interfere, um computador interfere. Por isso que o governo hoje abriu campo para que as emissoras de AM
se transformassem ou migrassem para FM. E tem um prazo para isso acontecer? E tem prazo. E eu, inclusive, comento lá com os nossos diretores, vamos rápido, porque perde o prazo, acaba ficando para trás. Se ficou para trás, perde o canal. Entendeu? Então, o governo já estipulou esse prazo, deu a vantagem, facilitou a compra de transmissor, do material que vai se transformar todo, e a frequência. Então, você tem que ver isso tudo. E, como eu te disse, eu nunca gostei por causa desse estilo. Eu não fazia meu estilo. Meu estilo é povão, lidar com o povo, falar a língua do povo. É isso que é. Você ouve rádio? Demais. Eu ouço a Rádio Tupi a noite inteira no celular. Eu quero te contar. Não consigo dormir. Eu vou te contar. Eu quero justamente caiu na pergunta que eu queria. Um belo dia, eu acordei de manhã, vi que era aniversário do Jairo, falei, eu vou ligar para ele. Aí eu vou ligar para ele. E eu tenho o hábito de trabalhar pela madrugada, eu gosto de ouvir o programa do Alexandre Ferreira, né, que é na madrugada Tupi. E participo. Eu gosto de participar também. Hoje é muito fácil. Você participa ali, tem umas perguntas lá, umas enquetes. Eu liguei pro Jair para dar os parabéns pelo aniversário dele, né? Aí, não, pô, obrigado, não sei o que e tal. Desligou. Daqui a pouco ele me ligou. Só te lembrar que eu te ouvi ontem, tá? Eu vi que você participou lá, que não sei o quê. Eu ouço a Tupi, inclusive. Isso eu tô falando, é 3 horas da manhã, tá? Ô, Alexandre, eu sou assim, eu tenho meu celular, então eu ligo o celular, põe a minha caixinha de som na cabeceira da minha cama, baixinho o celular ali. Se desligar, se sair do ar, eu acordo. Já me condicionei a isso. Eu não consigo dormir se tiver tudo quieto, parado. E a Tupi é imbatível na madrugada, né? Hoje, praticamente, o rádio hoje do Rio de Janeiro é Tupi. A Globo, infelizmente, com essas mudanças aí, a direção acabou com a emissora e ela fecha agora. Recentemente já vai fechar. Vai fechar. Globo, CBN, todas as emissoras Globo do Brasil inteiro fecham. Será? A Globo vai se transformar em Multishow FM e a CBN será Globo News FM. Acaba a marca Globo, quer dizer, uma marca que mais de 60 anos teve a maior audiência, aquele sinalzinho indiscutível, aquele sinalzinho inesquecível, que hoje as emissoras, maioria das emissoras usam no futebol, tudo partiu da Globo, Rádio Globo, que plagiou esse sinal de um filme do 007. É mesmo? Vocês não sabiam. Era num filme do 007, esse sinal foi copiado de lá. Tinha esse sinal e a Globo passou a usar. Evidentemente, deve ter tido os direitos autorais reservados, né? Para isso aí, usar isso aí. Já, muito bem. Já estamos chegando ao final, né? Que pena, hein? Que pena. A coisa rende. Só que antes da gente encerrar, eu queria que você, assim, falasse pra gente se você já teve algum reconhecimento, que seja do poder público, que seja de ouvintes, que seja de colegas de trabalho, sei lá. Você já teve algum reconhecimento do trabalho do Jairo Fernandes? Mais do que eu imaginava. Pelos meus ouvintes, eu já fui homenageado na prefeitura, eu já fui homenageado na Câmara, eu já recebi uma comenda, quantas e quantas comendas do falecido Gama Filho, né? Pela prestação, que a Rádio Jornal era a única emissora que cobria o prêmio imprensa. Por mais de 15 anos nós fizemos a cobertura. Era uma senhora festa, né? Uma festa, nós entrevistávamos até a madrugada, aí depois de tudo a gente entrava na festa também. Evidentemente nós éramos também, filho de Deus, tomar o uísquinho, participar daquela festa, e sempre fomos premiados. E uma das maiores condecorações que eu tive foi receber um troféu em meu nome lá do Gama, que hoje já não está mais entre nós, que foi companheiro nosso também por muito tempo na Rádio Jornal. Bacana. Eu também tive a oportunidade de ser homenageado e realmente foi uma coisa assim gratificante para mim. O próprio Ribeiro Junqueira me homenageou através do presidente Guto, na época você fazia parte também. Não, foi na época do Glauker. Do Glauker foi durante essa conquista em 2006. Foi, então, e com o Guto também, recentemente, também. Antes do Benel, Guto também me prestou homenagem, entendeu? Uma dedicatória muito bonita, botei num quadro. Então, eu recebi até mais do que eu acho que eu mereço. Que nada. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa Rádio na Veia. É um programa onde a gente vai contando a história do rádio. E contando a história do rádio, nós não podíamos deixar de trazer aqui
o nosso amigo Jairo Fernandes, que tem essa e muito mais história para contar. Jairo, nossos microfones são seus para você fazer suas considerações. Rodrigo, Cristiano, amigos ouvintes e telespectadores que vão acompanhar as imagens, eu fico muito feliz de vocês terem lembrado de mim, me convidado para fazer parte. Estou aí, para o que der, para o que vier. Parabenizo a vocês, adorei o estúdio montado aqui, muito gostoso. A gente que gosta que a gente tem o rádio aqui, ó, na veia, entendeu? Então eu fico muito feliz, Rodrigo. Parabéns pela sua ideia, pela sua criatividade. Parabéns a você, Cristiano, pelo apoio. Parabéns ao Cassiano aqui, o nosso operador, né? E também produtor do programa. Olha, fiquei muito feliz. E você, como operador, não podia deixar de dar os parabéns a ele. Claro, porque operador foi muitos anos. Claro, como eu comecei, né? Então, isso é muito importante. Gente, muito obrigado. Fica aí o nosso carinho, o nosso beijo no coração a cada um de vocês. E que Deus possa continuar iluminando essa equipe maravilhosa. Valeu, gente. Até uma próxima aí. Muito obrigado a todos. É isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo Rádio na Veia. Rádio na Veia. Rádio Equipe. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? I'm speaking. Uhul! I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Rádio na Veia. Rádio Equipe.